A gente sai por aqui, com um botãozinho ali, né? Tá bom. Tá bom. Legal. Isso aqui... A gente nunca fez assim, né? Não, a gente sempre Mas saiu do meio, né? Olá, meus amigos, minhas amigas empreendedoras. Vamos iniciar mais um episódio do nosso ESM Empreender Sem Medo podcast. Eu sou Leonardo Leandro, estou aqui com o meu parceiro e sócio Adriano Santos e hoje nós trazemos um convidado especial também, Skin the Game, gente empreendedor de verdade, empreendedor desde natureza, né? Vocês vão conhecer um pouco a história do nosso amigo Ricardo Barros. E a gente vai falar sobre as dificuldades, vamos falar sobre as realidades do dia a dia do empreendedor raiz. Então, Ricardo, cara, quero te agradecer o convite, você está aqui com a gente não tem regra, não tem roteiro, não tem script, a conversa vai ser fluida e eu espero que a gente vai conseguir aí trazer conteúdos relevantes para quem está assistindo a gente, nossos empreendedores e empreendedoras do Brasil possam absorver esses aprendizados, praticar nas suas empresas e continuar crescendo. Então, cara, mais uma vez, obrigado pela presença. Obrigado, Léo, pelo convite. Agradeço aí também. Aí você viu que já negócio mais solto, já chamam de Léo, né? E, poxa, super bacana aí ter a oportunidade de falar um pouquinho da história e trocar conteúdo, porque acho que por mais que a gente seja convidado aqui, acho que todo mundo aprende na troca, na conversa, assim, sempre vai ter alguma coisa para agregar para mim também aqui. Então, eu agradeço a oportunidade de estar com vocês hoje aqui. Exatamente. Eu quero uma pergunta já. Já quer uma pergunta? Eu quero uma pergunta. Cara, então eu vou fazer uma pergunta. Me surgiu aqui na cabeça, como ele mesmo falou, não tem script. Isso que é o bom, né? E olhando para o mercado, a gente vive num mercado intermediário, middle, né? Até os mercados maiores, formado por família, formado por gestão familiar. E a gente tem uma premissa aqui que a gente coloca os caras mesmo na parede, é divertido, a gente tem essa troca. Cara, o que é profissionalizar numa gestão familiar para você? Essa é uma pergunta bem interessante, porque normalmente as empresas familiares, e aí falando da nossa, da Leograf em si, a base dos fundadores não existia realmente uma questão profissional, né? Só para conhecimento dos sócios todos, apenas um tem uma formação acadêmica superior. Então, todos os outros sócios ali, no máximo, com ensino médio. E dois deles ainda imigrantes estrangeiros, vieram jovens para o Brasil, não chegaram nem... Meu pai, por exemplo, não chegou a concluir o ensino básico, ele não chegou no médio, ele veio para o Brasil com 14 anos de idade e já teve que trabalhar. Então, são questões bem legais assim, de pensar, porque aí a segunda geração é que realmente tem que começar a pensar em como funciona essa profissionalização. Porque aí, por ser uma cultura mais assim de eu construir com o meu braço, do jeito que eu sabia fazer, do jeito que tinha que ser, é assim que funciona. Então acaba quando entra a geração seguinte, que teve a oportunidade de estudar, de realmente entrar aí numa questão profissional mesmo e buscar as ferramentas que o mercado oferece, tem primeiro aquele conflito geracional, que é normal em qualquer empresa familiar, e também de cultura, da parte de, poxa, olha, mas o mercado atua assim, é importante ter isso, e até a forma de contratação e seleção de pessoas. Isso acho que também é uma dificuldade que começa a existir, porque existe aquela questão da história da gratidão, né? Quando você tem uma empresa familiar, ela começa, você quer trazer junto com você aquelas pessoas que te ajudaram a construir os alicerces lá no início, nos primeiros anos. E é muito comum você ver empresas familiares, como a gente tem lá funcionários com 25 anos de carreira na empresa. A empresa vai fazer 25, eu tenho pessoas lá que estão antes da empresa começar. Então... é lógico que é processo de gratidão, mas nem sempre dá para trazer todo mundo, porque a empresa precisa se estruturar e se profissionalizar. Então, tem pessoas que serviram para um momento no começo, mas você começa a ver que a empresa crescendo, ela precisa olhar para profissionais que saibam trabalhar as ferramentas para o tamanho que a empresa está em cada momento. E aí, acho que essa é a principal dor e dificuldade que tem na profissionalização do negócio dentro da empresa familiar. Entender que o famoso QI, o que indica, não é a melhor ferramenta, às vezes, para você fazer a seleção das pessoas quando você está com uma empresa em crescimento, em expansão, e sim ser mais estratégico nessa hora e realmente olhar tanto a parte de o que essa pessoa conhece de mercado, formação, começar a adequar inclusive as suas áreas, segmentos, por ter um desenho realmente de profissional, inclusive de
do cargo e salário, né? Acho que é o básico, uma premissa básica que quando uma empresa está começando não é o que se preocupa. Porque normalmente aquele profissional do início da empresa, ele é um multitarefa, né? Ele faz 4, 5 funções. E numa empresa maior, realmente isso não funciona. Você começa a ter problema, conflitos de gestão e tudo mais. Às vezes até conflito de liderança, porque se a empresa cresceu, tem um funcionário multitarefa que ele responde para 2 líderes e isso acaba se tornando um problema gigantesco dentro da empresa no futuro. Eu tenho uma pergunta nesse sentido, só para complementar. Me surgiu aqui uma curiosidade, eu acho que é a curiosidade de muitos, quando a gente fala de gestão familiar, segunda geração, terceira geração, trazendo um pouco da leitura da matriz ali de Balanced Scorecard, onde você trabalha primeiro as pessoas, processos, o cliente, para você ter resultado financeiro. Qual área, quando você começa a profissionalizar a companhia, é a principal área para se iniciar? Eu vi você falando muito de pessoas. Isso é um spoiler ou realmente começa por pessoas? Eu vejo que assim, tem 2 pontos principais. Pessoas é um e a outra parte é processo. Na verdade, sim, eu aprendi com um profissional que teve lá dentro. Inclusive, essa questão familiar sempre existiu e, inclusive, não tem problema de falar, hoje ele é meu sogro, né? Aprendi muito com ele e que ele falava, na verdade, que existe um tripé para você fazer as mudanças processuais da empresa, a profissionalização. Que são pessoas, a parte de processos e também a parte de sistemas. Porque também se não tiver as ferramentas, sistema que era a área dele TI, mas eu diria de ferramentas, né? Então você tem que ter tudo isso bem alinhado para o negócio funcionar. E aí eu tenho que entender aonde que inclusive estão as minhas dores e o principal core da empresa. Então quando eu falo isso eu tenho que entender como eu posso melhorar meu processo e as pessoas que vão trabalhar com esse processo. Na minha parte produtiva, que eu sou uma indústria, então eu tenho que ter na base da minha linha industrial bons profissionais, e aí você tem inclusive hoje escolas segmentadas para isso, você tem por exemplo um Senai de artes gráficas, então eu tenho até onde buscar esses profissionais, porque não existe uma formação básica de umas universidades em geral de gráfica. Mas o Senai, por exemplo, ele forma. Existe uma faculdade dentro do Senai. Ou se precisa de um cara mais técnico para uma área mais realmente de mão de obra de fábrica mesmo, eu também consigo pegar um profissional técnico. Então eu tenho que alinhar isso e também com os meus processos. Ver junto com os meus fornecedores como que está indo a questão de tecnologia, para onde o mundo está caminhando, para eu poder automatizar o máximo que eu puder o meu processo, para eu ganhar em escala, produtividade e tudo mais. Então eu tenho que ter sempre alinhado os dois. Porque não adianta nada eu investir num processo muito fácil ali que vai melhorar a automação, mas eu tenho uma resistência do meu time interno e esse processo não andar. Então, eu, na verdade, sempre acho que é importante, pelo menos processos e pessoas estarem sempre conversando alinhados. E aí, dentro da empresa, eu acho que você tem que olhar sempre dentro do seu core. Então, o que é o principal item que eu vendo? Depois, aí sim, eu vou pensar em profissionalizar algumas outras áreas. Já estou com o meu core principal andando aqui, aí eu vou olhar para uma área financeira, uma área jurídica, uma área de RH, aí eu vou trazer nas outras áreas também para avançarem em conjunto. Mas onde eu estou investindo mais, onde é o meu maior gasto é o meu core. E acho que entro nisso. E o segundo, a área que não tem como, é a parte comercial. Eu fiz um MBA de gestão comercial e o meu professor falava assim, qualquer empresa, ela tem 2 pontos principais, inclusive normalmente onde estão os maiores salários ou ganhos financeiros de uma empresa, né? É no core e é no comercial. Porque não adianta você ter uma empresa que é linda na produção, mas ela não vende. Então, acho que os 2 pontos que tem que investir principalmente ali. E aí, num comercial, aí sim, realmente investir muito em pessoas. Porque ali a pessoa tem uma questão de características para ela ser um bom comercial ou não. Isso tem a ver também com a fase da empresa, né? Porque não adianta... lógico, existe um ideal onde você pode começar tudo certinho. Mas se você está no início, por exemplo, de um negócio, e muitas pessoas que assistem a gente é assim, a grande necessidade dela agora é a geração de caixa. Então ela começa com a parte de venda. Depois ela vai estruturando. Normalmente é assim, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta dentro disso, que eu sei que você começou sua carreira dentro da empresa familiar. Mas Exato. em algum momento você saiu e foi empreender. Eu sei que você nunca deixou lá, você sempre esteve lá meio próximo, mas você saiu para começar a empreender. Foi porque você quis se testar? Foi porque você quis colocar suas habilidades no jogo? Ou você estava um pouco com um problema desses conflitos de geração? Afinal de contas, como você mesmo disse, né? Tem uma galera que é da antiga, que vem com um tipo de mentalidade, e vocês da nova geração vinham com outros. Acho que foi uma soma de todos esses fatores, se puder colocar, porque teve um lado, eu comecei a trabalhar com 16 anos dentro da empresa e passei por diversas áreas,
Mas não tem como. Mais que assim, eu tive acho que um aprendizado muito grande lá, de ter essa oportunidade de trabalhar desde chão de fábrica a quando eu fiz essa mudança, ser o responsável por 2 departamentos da empresa, parte de marketing, de projetos novos. Mas ainda ficava aquela dúvida assim, estou aqui por méritos ou estou aqui por ser da família, por ser da parte de geração dos fundadores da empresa, né? Então, era uma dúvida, e aí eu realmente queria me testar, então tinha esse ponto. E o outro realmente ia ser uma consequência disso. Então, indo para o mercado, era uma oportunidade também de eu aprender. Porque, querendo ou não, eu fiquei 16 anos direto trabalhando em uma única empresa, né? Então, eu não tive uma vivência de mercado. Então, tudo que eu conhecia profissionalmente eram experiências dentro da empresa familiar. Por mais que quando eu fiz essa mudança, eu já tinha aberto uma das outras empresas do grupo, que é a empresa de logística. Então, eu estava tendo uma experiência de gestão um pouco diferente de lá, mas ainda era algo vinculado ao nosso negócio familiar. Então, eu realmente quis me desvincular totalmente. Fui para um segmento totalmente extra. Então, a gente trabalha com gráfica, parte promocional, logística. Fui trabalhar com seguros. Então, não tem nada a ver. Fui trabalhar vinculado a uma grande multinacional. Então, outras experiências que serviu de aprendizado e coisas que eu imaginei que isso está acontecendo hoje, que eu poderia trazer depois isso para o nosso negócio mesmo. Então, serviu, inclusive, com uma forma de aprendizado e, inclusive, para lidar e ganhar, acho que talvez o respeito aí da questão geracional. Porque eu sentia isso, as minhas ideias nem sempre elas eram aceitas dentro da empresa, porque me viam também dessa forma como o filho de um dos donos, está aqui, ele não tem conhecimento, só está aqui trabalhando com a gente, qual é o conhecimento que ele tem para sugerir alguma coisa. E aí essa experiência fora me trouxe, nessa volta aqui, um respeito maior por parte dos demais sócios. Então isso foi uma coisa que eu vejo hoje muito interessante, esse quase um ano de volta, como mudou, inclusive, o relacionamento com os demais sócios e diretores. Quase uma estratégia reputacional, né? Mas eu queria fazer uma pergunta, você falou sobre logística, e eu tenho certeza que o que você está falando, muita gente aqui que está assistindo e vai assistir, vai se ver nessa situação. E nos últimos anos, a gente vem passando por uma desindustrialização muito grande dentro do país, né? E você é uma indústria, o Core é uma indústria. E aí, entendendo um pouquinho, você falou de logística, e quando você vive essa desindustrialização, você precisa olhar para o mercado, você precisa olhar para essa inteligência de mercado e entender se há espaços para verticalizar o processo. Eu queria que você trouxesse um pouquinho dessa visão de verticalização de processo no momento de desindustrialização, lembrando que a gente está falando das principais empresas de gráfica desse país. Então, vocês são líderes de mercado, e como é que você enxergou essa verticalização? Então, essa começou principalmente por entender que o nosso mercado ali, que você comentou, ele vem ali algumas coisas diminuindo. A gente sabe, a digitalização fez, inclusive, com que o mercado do papel ele tivesse uma redução considerável, principalmente quando você fala numa linha editorial, a parte dos meios de comunicação de informação, algo que há muito tempo atrás aí era muito comum, você não vê uma família no final de semana ou domingo lendo jornal e tudo mais, e hoje você tem informação instantânea na palma da sua mão. Então você deixa de consumir alguns veículos e, consequentemente, a indústria gráfica ela tem uma redução. Só que aí é começar a enxergar o seu negócio não só mais como uma indústria. O que eu realmente ofereço para o meu cliente? Eu comecei a entender ali que a gente oferece uma solução de comunicação. Eu sou uma empresa que oferece soluções para marketing. E aí a verticalização acaba se tornando algo fluido. Acabou se tornando algo que realmente fazia sentido a gente avançar, de não ficar mais oferecendo só o produto final, o produto gráfico, e sim entender cada dor do meu cliente em cada etapa do processo. Então a logística foi algo natural, porque se eu estou fazendo algo que vai ser entregue, e a nossa vertente pessoal é promocional, materiais de ponto de venda que vão para uma loja, vai para o varejo, eu preciso fazer uma entrega e às vezes até a minha logística faz isso, instalar isso no ponto final. Então por que não realmente oferecer esse serviço? Entender, nas conversas com os meus clientes, que ele tem essa dor. Principalmente que eu tenho uma carteira de clientes muito grande, a gente está aí praticamente com 800 clientes ativos em todos os segmentos que você puder imaginar. A gente está segmento bancário, telefonia, segmento alimentício, segmento de bebida, segmento automotivo, varejo em si. Então eu tenho todas as frentes de mercado, eu vou entendendo as sazonalidades e as dores de cada segmento. Então eu percebi que uma das coisas principais que eu já tinha, um time comercial que abriu todas as portas. Então, só que se eu ficar estagnado vendendo só o meu produto, eu vou ser engolido pelo que está acontecendo no mercado global. Se está tendo uma desindustrialização,
se eu ficar vendendo isso aqui, a tendência é o meu negócio diminuir. Por mais que eu mantenha os meus clientes. Corre atrás de mais clientes, mas... A demanda dele vai cair, né? Se a demanda do meu cliente cair, abrir, o custo para aquisição de um novo cliente é caro. Sem dúvida. Então, peraí, não é mais fácil eu fazer um upselling dentro do meu cliente, começar a fazer um cross-selling, começar a vender novos produtos para ele? Eu já tenho o mais difícil, eu tenho o cliente aqui dentro. Então, a gente começou a enxergar que abrir novas vertentes de negócio seria uma oportunidade maior. E aí, a partir daí, a gente começou a entender que o custo de eu abrir um novo negócio, já abrir com carteira de cliente, é muito mais fácil que você empreender num negócio sem ter o cliente. Eu te falo do negócio pequeno, é isso, muito interessante o que ele está falando, sem entrar em nomes. A maior editora desse país quebrou muito por conta de gestão, mas também por conta de fugir do seu core. Acabou comprando muitas empresas que não estavam relacionadas ao seu core e vocês não fugiram do core. Vocês verticalizaram o processo e cada vez trouxeram mais soluções e serviços sem fugir do core. Exato, foi isso. Então a gente começou, na verdade, a pegar a cadeia de ponta a ponta. Então ajudar desde o desenvolvimento do material junto às agências que fazem o trabalho para o meu cliente. Então abrir um braço para ser a mão de obra da agência, que às vezes não tem. Então, é uma área produtiva com isso, que aí eu comecei a abraçar o lado digital, que é algo que a gente sabe que é tendência. Então, eu também estou nesse braço do digital. E toda a linha de comunicação, produção e impressão, eu consegui abranger, entender assim, olha, isso aqui eu não faço. E era muito legal, porque o meu time comercial trazia esse feedback. Eles escutavam, essas demandas vinham do próprio time comercial. Eram dores, né? E aí você fez end-to-end aí dentro do processo. O cliente vinha para o vendedor e falava, olha, nossa, por que você não faz isso? E aí a empresa que você está... Estou com 1, 2, 3, chegaram 10 clientes falando que tem essa mesma dor. Acho que está na hora da gente avançar isso aqui. Que se a gente fizer isso aqui, eu já tenho pelo menos 10 prospecções de largada que podem me trazer resultado. Sabe o que eu queria, ouvindo tudo que você falou, Ricardo, e trazer um pouco para a realidade, e até quem está assistindo, por que as empresas fazem mais ou menos essa verticalização ou abrem novos produtos quando estão olhando que o mercado está ficando mais difícil? Então, por exemplo, você começou dizendo que começou a ver que o mercado estava mudando, então chegou a necessidade de abrir o portfólio, verticalizar o processo, trazer empresas do mesmo segmento, tal. Por causa de uma visão de que as coisas estavam começando a ficar diferentes para pior. Por que você acha que as empresas não fazem isso antes? De forma planejada. Agora eu estou bem, agora eu estou com caixa, agora eu estou estruturado, vamos verticalizar novas soluções para poder aumentar meu portfólio? Interessante. Isso vai, acho que até de encontro com o início da conversa que a gente teve aqui, da parte da profissionalização. Às vezes... Você acha que é cultura? Então, tem uma questão cultural brasileira, principalmente como a gente falou, por ser algo familiar. E normalmente as empresas familiares, é bem tendência se olhar no Brasil, na maior parte delas, o fundador, aquele cara que começou, ele nem sempre tem uma bagagem profissional ou de formação acadêmica bem estruturada. Na verdade, muitas empresas surgem pela necessidade, o cara empreende por necessidade e às vezes o negócio dele dá certo. E aí depois ele vai se aconselhando, se adaptando e vai se aconselhando com bons profissionais para fazer o negócio crescer. Os que acabam crescendo, muitas vezes é porque a pessoa se cerca de bons profissionais para ajudar a crescer. E acho que inclusive isso é um diferencial. Você ter a capacidade de entender que você possui uma limitação e começar a buscar essa ajuda, se cercar de bons profissionais para que o seu negócio cresça. Então, acho que esse é um dos pontos principais que faltam, que aí a pessoa ela fica presa muitas vezes em eu sei fazer isso muito bem e é aqui que eu vou viver. Ela só olha na dor, então ela não olha na oportunidade. Dentro dos negócios todos que a gente teve aqui, talvez um deles só foi realmente a oportunidade. A logística foi. Porque os outros que a gente foi crescendo foi uma vertical bem direta mesmo. Assim, eu produzia papel, comecei a produzir plástico porque o papel começou a diminuir. Vou entrar numa questão de as tiragens estão diminuindo, vou entrar numa produção de digital porque se as quantidades estão diminuindo, eu preciso ter uma linha de produção para pequenas produções aqui. A logística realmente foi escutar do nosso... Não era uma ideia assim, estávamos num bom momento, a gente tinha tudo ali, mas a gente começou a escutar 1, 2, 3 clientes reclamando e nós, como fornecedores, enxergamos que as logísticas não davam um atendimento ideal. Tanto que a nossa logística, eu acho que ela cresceu bem rápido, porque a gente mudou o formato de produzir. A gente não veio para ser mais um player porque eu já tenho oportunidade. Não, a gente vai fazer a logística de um jeito que as outras não fazem.
Até porque você entendia, né, o processo. A logística, na verdade, ela não entende o processo do produto. Ela entende de entregar. Exato. Você associou as duas coisas. Foi uma das principais coisas que a gente fez. Assim, eu sei que, além de atender bem, a gente percebeu, o meu cliente, eu preciso atender bem o fornecedor do meu cliente. Porque eu, como fornecedor, o que eu fazia muitas vezes era isso. Eu reclamava da logística do meu cliente para ele, antes de eu ter uma logística. Cara, mas o problema não sou eu quero te entregar lá, mas eu tô com uma dificuldade. Você reclama de prazo, mas a sua logística não me ajuda. E aí é onde a gente chegou assim, pô, por que eu não monto um negócio aqui? Por que eu não soluciono isso daqui de duas frentes? Eu vou rentabilizar a solução para o meu cliente. Eu tiro uma dor de cabeça minha, porque aí o alinhamento meu fornecedor é com a minha própria logística, é muito mais fácil eu fazer isso daqui. E o meu cliente não vai ficar tendo aquela intriga de ficar ele ter que administrar conflito de fornecedores, que essa é uma coisa que era muito comum acontecer. Ele tinha que fazer a gestão do cara que ia entregar o brinde, a gráfica, com a logística. Então, imagina ele ficar com 3, 4 fornecedores de gestão de conflito. E eu falei, poxa, isso aqui esse sim é um caminho que vai valer a pena para o meu cliente por conta disso. Mas isso foi nascer depois que a gente já tinha tido dores em outras frentes. A gente começou a... Você tem que ter a dor para começar a chegar aqui. Olha, eu posso usar essa mesma estratégia que eu usei aqui na hora da dor para as oportunidades. É aquela velha história, né, que a criatividade nasce, ela vem de uma dificuldade, de uma necessidade, né? O cara passou uma necessidade, starta o bichinho da criatividade, ele começa a trabalhar. E dentro disso, hoje, se você puder dar uma dica, qual seria o melhor momento para o cara começar a olhar? Para outros negócios, para as oportunidades? Bom, primeiro, assim, tem que estar funcionando muito bem dentro de casa. Não adianta você querer crescer, mas o seu business atual não está bem estruturado. Porque aí a tendência, na verdade, é você gastar mais e com um resultado menor. A gente viveu uma experiência não exatamente de novos negócios, de abrir um outro business, mas de fazer o negócio crescer em faturamento, mas a gente não estava estruturado para isso. E aí a consequência foi resultado líquido financeiro ser menor do que a gente tinha com uma empresa menor. Então você tem que primeiro saber assim, ó, eu conheço todo o fluxo da minha empresa, sei quanto que eu tenho de resultado final, onde estão meus principais gastos, onde estão meus principais gargalos. Eu acho que isso é uma das coisas fundamentais. Pô, onde que é o meu maior custo? Cara, meu gargalo tem que estar no meu maior custo. Exato. Se você tiver gargalo num lugar barato, se tiver ociosidade no seu custo maior, tá errado o seu negócio. Seu fluxo, seu processo tá errado. Então, assim, poxa, não, hoje o meu gargalo realmente está onde eu tenho os meus maiores custos, então é ali que eu vou investir para o negócio crescer e expandir. Agora eu posso abraçar novas oportunidades, agora eu posso abrir um outro segmento, lançar um novo produto. Então, o principal é saber enxergar bem o seu negócio, entender que onde o seu maior custo está é onde o seu maior gargalo operacional está acontecendo, para aí você poder expandir. Se você expande no momento errado, a tendência é o prejuízo financeiro aparecer num negócio que antes estava funcionando muito bem. Baseado nisso que você falou, acho que é importante para todas as pessoas que estão nos assistindo que faturar mais, vender mais, não necessariamente é ganhar mais. E é importante ter essa visão financeira e econômica. Dentro disso, essas unidades de negócio, que são BUs que vocês abriram, né, esses spin-offs, eles têm uma análise de DRE separado? Vocês colocaram um time para ter um break-even e aquela operação começar a trazer o resultado financeiro? Até quanto ou até quando apostar numa vertical nova? O que você traria de experiência dentro do conceito da empresa de vocês? Perfeito. Primeira coisa que você falou, e isso é fundamental, separar. Tem que ser ali uma BU com gestão separada, com dados, números, RE separado dos demais negócios. Porque senão você fica usando uma matriz, uma mãe, para fomentar um negócio ali, um filho insustentável, né? Então, o que a gente sempre fez foi separar, cada empresa ela é independente dos negócios. Lógico, tem alguns custos que são compartilhados, principalmente quando eu falo da parte... Faz até sentido, né? Porque você reduz custo. Sim, porque meu time comercial não faz sentido eu ter CSC, vários. né? Você tem o centro de serviço compartilhado ali. Exato, algumas coisas sim, mas, inclusive, até porque o produto final ou o serviço final é muito diferente, então não tem como eu contabilizar da mesma forma, né? Um transporte de uma indústria gráfica, por exemplo, só um equipamento de uma indústria gráfica é um custo muito alto se eu fosse compartilhar com as demais empresas. Então, realmente, a gente separa tudo. E aí, a gente realmente faz essa análise de... Já as empresas mais novas teve um negócio mais profissional de analisar o break-even, o momento, quanto tem que faturar para começar a ter resultado. As primeiras foram mais no segmento do modelo
que começou a própria Leograph, no feeling, no vamos que vamos, e se tá dando certo, legal, se não tá, a gente para aqui no meio. Tiveram até outras oportunidades de negócio que a gente parou antes, empresas que hoje não vivem mais. Então, já tivemos experiências que também não deram muito certo para começar a chegar nessas que hoje dão certo. Eu acho que talvez um dos cases bem legais realmente é o da logística, porque funcionou muito bem nisso. Então, a gente foi atrás de profissional do mercado do segmento para saber quem que era uma pessoa adequada para fazer a gestão da empresa. Então, não tirar alguém de gráfica para cuidar de logística, não faz sentido. E aí, ele desenhar o plano de negócio, falar assim, olha, para a empresa ter tal resultado, tem que ser isso, com tanto faturamento, com tais clientes. Depois, o crescimento da empresa foi de forma orgânica, correta. Então, poxa, cada expansão que a empresa fez foi estudado. Olha, para a gente expandir aqui, a gente vai precisar faturar a partir de agora tanto, manter a mesma margem. Então, tem que buscar clientes de perfil similares e assim foi indo. Uma empresa que começou em 2013 com um galpão de 700 metros quadrados, hoje tem 4 galpões, aproximadamente 15 mil metros quadrados de logística. Então, assim, para chegar nisso 10 anos depois, essa empresa tem 10 anos, foi num trabalho bem planejado, bem mais estruturado que eu brinco do que da própria gráfica. A gente, às vezes, expandiu de um prédio de 7 mil metros para um de 22 mil e de um ano para o outro. Olha só que interessante, né? Normalmente a gente vê as empresas fazendo esse tipo de abertura de novos negócios e ele usa o caixa da empresa atual para fazer essa nova empresa. Quando, na realidade, o capital deveria ser o capital dos sócios, né? Aconteceu isso com vocês também? Vocês usaram um pouco o capital da gráfica para abrir a nova empresa ou foi capital novo injetado? Capital novo. E já planejado. Aí foi muito bacana. Esse é um case interessante. Porque foi com o capital próprio, não da empresa. Que a ideia, na verdade, da empresa era aproveitar o quê? O know-how, carteira de clientes. Era isso que devia funcionar. A empresa tinha que nascer assim, é um novo negócio. Então, capital de sócios, já com break-even planejado, com o retorno de investimento dos sócios. Já com payback ali, tudo estipulado. Legal. Um case super legal, porque era um payback planejado de 24 meses, que aconteceu em 13. Uau, tá melhor que comprar franquia, hein, gente? Exemplo que eu sei, tá? Porque um dos meus business que eu fui pra fora é franquia. Apesar que é um tipo de franquia bem diferente, mas... 18 meses aí de payback na franquia? Na minha franquia era um modelo de negócio. Franquia própria individual, o payback lá é em torno de 4 meses. Mas era uma micro franquia. Exatamente, é outro modelo de negócio. Mas em geral, uma franquia é de 18 até mais. Tem de 36 meses. Exato. Então, a gente sabe disso daí. Negócio próprio, então, às vezes é muito mais longo o payback ali pro sócio. Ainda mais se colocar capital da empresa. Aí já era. Aí você tem que olhar principalmente o quê? A empresa, inclusive, quando você olha em payback, porque demora, que você tem que tornar a primeira empresa sustentável para depois você tirar o dinheiro dali. Uhum. Então, esse acho que é o ponto fundamental. Nós ali, como falamos, nascemos também bem planejados e com uma carteira já existente e que faturou mais do que o previsto. E aí, acho que foi o ponto principal. Então, a gente viu que chegou ali com 13 meses, eu tinha capital para devolver e manter um alto capital de giro para o próprio business, que me permitiu aumentar o galpão, fazer uma mudança de galpão para um galpão maior já ali diretamente. Isso aconteceu com todos os negócios ou só com a logística? Que funcionou assim, com essa velocidade foi na logística. Tá. Agora os outros negócios cresceram de uma forma um pouco mais outra velocidade, mas hoje o bacana de falar que sim, acho todos sustentáveis, vivendo ali independente da matriz. E hoje cada BU dessa tem um head responsável? Como é que funciona essa organização? Acho que é bastante interessante, porque nós estamos falando de uma empresa familiar com uma visão quase multidisciplinar ali, né? Porque você tem disciplinas completamente diferentes quando a gente fala mercadologicamente. E aí, com certeza, deve responder para um conselho ou para um grupo ali de C-levels. Como é que funciona essa estrutura? Isso é uma coisa que a gente fez realmente... ter um envolvimento sempre na cabeça do negócio de alguém do mercado, daquele segmento de atuação específica. Então, a gente acaba agregando nas BUs um sócio adicional para que ele, seja de mercado, tenha seu interesse maior, porque um sócio ele tem sempre um interesse muito maior do que se contratar só um diretor ou um gestor. Então, a partir do momento que a pessoa se torna sócio, isso agrega um valor para ela cuidar daquilo, literalmente como sócio dela, porque
E a gente usou a história da questão da passagem de bastão da geração. Então a gente foi tentando também agregar, colocar dentro da empresa uma pessoa da segunda geração olhando aquele novo negócio. Então eu falo com mais propriedade da logística porque é a empresa que eu estou ali no dia a dia vivendo. O filho do outro sócio nosso, ele fica mais na frente da empresa de comunicação visual. Na parte de impressão digital e das pequenas tiragens tem o filho de um outro sócio, também com um sócio de segmento de mercado. Então a gente sempre foi tentando agregar ali... Sempre em pares? Sempre em pares ou até mais. Às vezes, se for o caso, sim, não é necessariamente só 2 sócios. Eu posso ter 3, que tem pessoas que podem agregar alguns outros valores. A gente puxa, às vezes, alguém que era super importante dentro da empresa, então que nem era, na verdade, dentro da gráfica, um dos sócios ou uma segunda geração, mas essa pessoa pode agregar muito valor dentro desse nosso novo negócio e a gente faz uma movimentação. Na logística aconteceu, o brinquei foi do meu sogro, mas ele acabou se tornando sócio nosso na logística, porque ele tinha um bom expertise para algumas coisas, principalmente essa parte de planejamento. É uma pessoa com vivências de multinacionais, então ele conseguiu agregar muito para a gente nesse sentido. Já no braço de digital, a gente trouxe um cara muito bom de produção. O filho do nosso sócio que cuida de lá, ele é muito bem na parte de comunicação e desenvolvimento de projetos. E aí faltava a linha comercial. Então a gente trouxe o nosso braço forte do comercial para ser o terceiro homem ali. Só que aí se vindo também dentro de casa. Então e acaba virando uma forma de valorizar os bons talentos que a gente tem dentro da própria gráfica. Que bacana. Que história, que case interessante quando a gente fala de gestão familiar, hein, Léo? Diferente e de bom resultado, né? Eu queria perguntar para o como foi essa experiência de estar fora? Essas maiores dificuldades que você teve, assim, agora eu estou indo me testar, igual você falou, mas o que você encontrou de dificuldade, no que diz respeito, inclusive, à gestão mesmo? Porque quando você vai para fora começar um negócio novo, você não começou um negócio novo como um novo gestor, você passou um tempo como um funcionário, vamos dizer assim. Exato. E aí como é que você sai de uma empresa onde você é filho do dono e está mandando e você vai para uma outra realidade onde agora você tem que cumprir meta, tem agenda para cumprir, tem objetivo para alcançar, até você chegar no ponto de ser uma micro franquia? Eu acho que assim, o principal ponto é você ir com uma mentalidade de aprendiz. Saber que você está indo para lá, para um negócio que você não conhece, então se você não conhece, você tem que saber que você vai começar de baixo. Porque não adianta querer começar em cima num business que você não domina, não conhece. Então esse foi um dos principais pontos. Eu sabia que eu estava indo ali e, consequentemente, você indo para uma parte mais abaixo e com uma mentalidade de aprendiz, você vai ter que trabalhar de uma forma diferente. Você vai ter que fazer mais. Funciona assim por testar, porque aí realmente você se prova. Ali é onde que, assim, só dependeria de mim o resultado que eu tinha para alcançar, para inclusive poder evoluir. Se meu objetivo depois aconteceu no futuro, né? Eu ser selecionado para poder me tornar um master franqueado e fazer uma gestão de uma equipe, começar a buscar profissionais, montar aí realmente uma micro franquia mais ampla dentro do segmento de atuação, eu precisava primeiro me testar e provar que eu tinha esse resultado, esse valor. Então, acho que o espírito de aprendiz foi fundamental para esse ponto ali. Realmente não é fácil você sair de um modelo que você já vazia a gestão de pessoas para começar a absorver metas, entender um modelo de negócio totalmente diferente. E aí... E para operação, né? Você se meteu na operação, né? Exatamente. Era estar ali no dia a dia. Na massa mesmo, né? Total, de ser um negócio que... ir para rua, campo, porque foi uma frente comercial. Então eu fui para vender. Então, literalmente, assim, aprender um negócio que eu nem fazia. Porque... A rua é uma escola maravilhosa, né? Total. Você vive os altos e baixos e muda até a forma depois que você volta de conversar com o seu time, por exemplo, comercial. Você viveu a dor dele, então você sabe muito mais como ter essa conversa com ele. Eu fazia uma gestão de marketing interno. Então, na verdade, assim, por que o cara não está usando essa ferramenta? Por que o cara não está fazendo isso aqui? E aí, quando você está na rua, você assim, às vezes não dá. Ou às vezes você entende que faltou uma instrução melhor para aquele ponto ali. Como poderia ser essa conversa de uma forma diferente? Então... foi uma experiência muito bacana, porque me fez até ter que ser um pouco mais humilde em muitas coisas, porque você tem que realmente absorver. Você sabe que ali você não está na mesma posição que você tinha antes. E agregar muito. E o mais legal é você ver o resultado acontecer, né? Então, quando você se propõe a aprender, ouvir a sua liderança, você começa a perceber que, poxa, faz sentido. Realmente, quando você está no outro lado lá, o escutar faz uma diferença muito grande.
Você parou de estudar? Na verdade, são ciclos, né? Eu já tenho 3 formações, e aí eu brinco que a minha primeira formação, aquela quando você sai do colégio, você não sabe nem direito o que você vai ser, eu fui no gosto, eu sou formado em jornalismo. E assim, nunca atuei com a área, mas é porque eu gostava dessa parte do ler, do escrever, editorial, de comunicação, exatamente, da parte de comunicação, então eu sempre gostei muito, só que isso acabou sempre me agregando coisas para as minhas formações futuras, porque quando eu fui designado para cuidar da parte de marketing da gráfica, então eu fui fazer uma pós-graduação em marketing. E aí realmente talvez foi a primeira vez que eu estudei e atuei com isso, e faz uma diferença muito grande. E aí quando eu me senti estagnado em algum certo ponto, aí eu fui fazer o meu MBA em Gestão e Inteligência Comercial, que foi o que me levou à minha mudança de profissional. Ali eu vi, poxa, estou estagnado profissionalmente, eu preciso botar isso aqui em prática, e é onde eu fui ver a oportunidade de ser um franqueado na empresa de seguros. Então, tudo isso foi uma mudança. E eu sempre gosto de continuar estudando, só que eu tenho um acordo muito bem feito dentro de casa. Aí também, inclusive, nossa casa, né? Casamento é uma gestão de uma microempresa, né? Sem dúvida. Era até um tema que eu vou abordar depois, que aqui a gente não fala de tudo, tá? E o legal que, poxa, se eu falar assim, quando eu falo da minha esposa, é muito legal, porque esse espírito empreendedor, inclusive, está dentro de casa, né? Se eu sou empreendedor, ela é também uma grande empreendedora. E a parte do estudo, inclusive, a gente conversa muito. Então, a gente tem os ciclos, né? Eu fiz o meu MBA, inclusive foi bem na época que ela estava grávida, então ela me deu todo o suporte. Hoje está na fase dela de estudar, então ela está... Porque a gente tem um filho, então a gente tem que se revezar nessa questão. Então, ela está na fase do doutorado dela. Era dentista, né? Ela é dentista, mas assim, ela é uma gestora de clínica, né? Então, que bacana. dentista fica uma parte da formação dela. Ela é dentista, ela é speaker de uma empresa multinacional de implantes aqui no Brasil, dá palestras, convenção. Hoje eu tô aqui no podcast e amanhã é o dia dela palestrar no CIOSP, que é a principal convenção de dentistas aqui do Brasil. Amanhã e quinta-feira ela está palestrando. Então, a gente tem esse lado dos dois. Uma aqui. administração aí muito grande. Entrando nesse sentido, a gente fala muito sobre isso, né? É tanto que a gente não gosta muito de falar de consultoria, mas sim de desenvolvimento empresarial. E a gente coloca que dentro do desenvolvimento, a gente tem o tripé técnico, né? Que a gente traz todas as ferramentas, conhecimento, experiência. E tem todo o tripé comportamental, que é de equilíbrio, de corpo, mente, alma. E a gente acredita que para atingir o mais alto nível na gestão, você precisa ter esses dois lados equilibrados. E aí eu queria perguntar isso para você. Como é que você consegue ter alta gestão, alta performance, mas também equilibrar aqui a questão da casa, da família, da esposa, do filho, da espiritualidade, do corpo? Sei que você é um corredor aí, fiquei sabendo, fiquei muito feliz sobre isso. Então você está cuidando do corpo, da mente e da alma. Explica um pouquinho para a gente como é que a gente consegue administrar isso e atingir essa alta performance dos dois lados. Então, vamos lá. Uma das coisas que eu sempre coloquei, pensando em mim, no modelo de gestão, né? Que aí já começa a quebra da cultura das gerações, né? Eu vejo o pessoal mais antigo sempre cobra um modelo de trabalho de presença, né? Então, você tem que estar lá, você tem que estar presente, você tem que estar fisicamente no lugar. E eu acho que a gestão tem que ser muito mais baseada em resultado e eficiência. E nem sempre isso significa estar presente. Ainda mais com as ferramentas que existem hoje, que a gente acabou de falar aqui, você pode trabalhar isso de forma remota, de vários lugares. E então, com isso, você começa a ganhar um negócio importantíssimo que é tempo. E tempo é fundamental você administrar ele para que você consiga equilibrar todas essas áreas. E conversa. Acho que isso é fundamental. Então, se uma pessoa que é casada, que tem filho e tudo mais, você tem que saber, da mesma forma que você planeja e administra a sua empresa, os seus horários de empresa, você tem que fazer isso muito bem dentro da sua casa. Então, se eu quero ter o meu momento, eu sou corredor, maratonista, então para fazer provas de maratona, 42 km, você tem que fazer muito treinamento, você tem que preparar muito seu corpo para isso. Isso demanda também um tempo considerável. Se eu focar só em trabalho e meus treinamentos, sem um acordo dentro de casa, provavelmente hoje eu não estaria casado. Então, é importante saber assim, porque quero ter meu momento para isso, tá? Em que momento do dia eu posso encaixar, de acordo com a agenda da minha esposa e minha agenda de trabalho, para que ela também tenha o lazer dela, o lado da saúde dela, e que a gente também não deixe de ter as nossas coisas entre casal e filho. É difícil, tá? Não é fácil e falha-se. Várias vezes acontece falha em alguns pontos. Mas quanto mais a gente consegue sentar e conversar, por isso que a comunicação é a base de tudo, melhores planejamentos eles vão acontecer.
Então, a minha esposa, por exemplo, o esporte dela é tênis, é uma coisa totalmente diferente. Mas a gente planeja assim, ó, então, quando você vai estar no seu esporte, eu fico aqui cuidando das coisas de casa, quando eu vou estar na corrida, você fica, e ter redes de apoio é super importante, porque às vezes tem coisas que vão conflitar trabalho com isso, e você tem um filho, então, de repente, ter um sogro, um pai, uma mãe que vai ajudar também nessa parte da gestão. Tudo isso é fundamental e tudo isso funciona na base de conversa. Então, se, poxa, chegou no meu limite aqui dentro de casa de tempo, onde eu posso buscar apoio? E isso é fundamental para as coisas funcionarem, porque às vezes você vai ter uma coisa que foge do padrão, você vai ter um negócio de trabalho que estoura, assim, um problema, e aquela agenda planejada vai acontecer de uma forma errada, então é importante também você ter a rede de apoio. Então, planejar dentro de casa ajuda para você ter uma vida mais saudável, inclusive no trabalho. Você está bem em casa, está bem com o seu corpo, normalmente você vai ser mais efetivo no trabalho, você vai demandar menos tempo para fazer suas tarefas de trabalho. Se você está passando muita dor de cabeça em casa, provavelmente sua performance do trabalho diminui, você vai fazer aquela mesma tarefa com muito mais dificuldade, levando muito mais tempo, e aí entra a história da espiral negativa. E aí você entra numa bola de neve. E quando vai ver, não sabe de onde veio, né? Você sabe que você contou uma coisa que me trouxe uma lembrança. Eu tive um amigo que ele era gestor de uma empresa de tintas, uma empresa alemã de tintas no Brasil. E ele é um cara sempre de muito alta performance. Só que chegou um momento que ele baixou demais a performance dele. E essa baixa de performance, ele estava com receio de que isso pudesse interferir no progresso profissional dele. E aí, num momento, a gente estava fazendo um trabalho de mentoria com ele, e a gente chegou num ponto de falar sobre essas coisas, né, sobre família e tal, e a gente conseguiu identificar uma crença que ele leva muito poderosa, que é uma crença muito boa, que para ele considerava muito que nenhum sucesso na vida compensava o fracasso no lar. Olha que louco. Que frase, hein? Não, agora olha a consequência disso. Bonito, positivo, uma crença boa. Nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E ele veio nesse processo de mentoria, de coaching, né, para justamente ajudá-lo a voltar a ter uma boa performance. Então a gente focou um trabalho muito em ferramenta, em estratégia, muito para o lado profissional. Até que em algum momento a gente teve uma dificuldade de avanço. E nessa dificuldade de avanço, quando a gente estava falando sobre essas crenças, veio essa crença. E aí ele abriu que ele estava numa fase ruim no casamento e que estava para se separar. Inconscientemente ele estava sabotando a performance dele de trabalho, porque nenhum sucesso na vida compensa o fracasso no lar. E aí ele estava jogando para baixo. Derrubando de forma inconsciente a performance profissional, porque isso não valeria a pena, porque estava perdendo o casamento. Ou seja, o trabalho foi completamente invertido. Embora não era o foco, que era para performance, eu sou um cara mais de resultado, a gente começou a fazer um trabalho focado no relacionamento, porque depois ele consertando o relacionamento, hoje ele é gestor na Europa, pegou a Europa inteira para cuidar, porque é um cara muito bom, ele era muito bom. Estava desequilibrado, né? Totalmente desequilibrado. Por isso que essa pergunta do Adriano falou, como equilibrar isso? Porque não tem como você ter muita boa performance no lugar com o outro lado quebrado. Realmente não funciona. Dele. Porque é uma questão realmente do ser humano. A mente é uma só. Por mais que a gente tenta dividir, acho que talvez o cenário mais legal é que teve recente, vocês assistiram um seriado que chama Ruptura? Sim, sensacional. Isso era da Apple TV, gente, assistam. Muito legal. É um conceito muito disso, né? Tipo, lá sim, ele separa, tipo, você é uma pessoa dentro do trabalho, robô ali, e você sai, você não tem memória do que aconteceu no trabalho, você não tem memória do trabalho do que acontece na sua vida pessoal. Não existe isso de verdade. Não existe. Então, realmente, se você não tá bem dentro do trabalho, isso muitas vezes reflete também dentro de casa. Você está tendo problemas no trabalho, normalmente a consequência é você levar um estresse para dentro de casa, descarregar muitas vezes na pessoa errada. Ou uma coisa que também é comum, se a pessoa que está com você não te apoia, não te dá o suporte no lado profissional, não agrega para você crescer, também você vai ter dificuldade profissional, porque você vai falar assim, poxa, para onde eu estou indo aqui se aqui dentro não está me ajudando? Acho que muitas das coisas funcionam porque essa questão que eu vou ter da divisão que eu tenho dentro de casa, do aprendizado, de estudar, a gente também faz isso profissionalmente. Você está precisando agora, é seu momento de dar o crescimento, então peraí, eu vou segurar um pouco mais a barra, vou tentar flexibilizar o meu trabalho aqui para ser o seu momento de crescer. Como a gente falou, numa empresa, você tem a hora certa para crescer, na sua casa também. Exato. Porque é difícil, não dá para ganhar sempre, né? É difícil você estar os dois em um momento de ascensão, porque assim, se os dois forem querer subir profissionalmente ao mesmo tempo, alguma coisa vai faltar dentro de casa.
Às vezes pode refletir no pior cenário, que é no seu filho, que ficou sem atenção porque os 2 pais abandonaram ele dentro de casa. Então, não, temos que conversar assim, agora é o seu momento de ascensão, eu seguro um pouco. E aí, pô, até quando que vai ser o ciclo? Também é a mesma história. Meu break-even vai acontecer daqui a 2 anos, 12 meses aqui, eu termino meu estudo, eu vou estar provavelmente já num cenário desse aqui, e aí eu consigo diminuir minha carga. Legal, então é nesse momento que eu começo a me planejar desde já, para quando chegar nesse momento eu começar a já estar engatilhado com a bola no pé para começar a correr pro meu outro lado aqui. Eu queria fazer uma pergunta que não tem certo ou errado, tá? Eu vou colocar aqui a minha visão e quero muito ouvir a sua. O que é sucesso para mim? Eu tenho dentro da minha cabeça que o meu legado é maior que eu mesmo. Então, sucesso para mim é como eu vou agregar para as pessoas. Sucesso para mim é o que eu vou deixar aqui de legado. Sucesso para mim é como eu vou ajudar na construção, como é que eu vou devolver para a humanidade o que eu recebi e como eu posso me tornar uma pessoa melhor a cada dia e, consequentemente, ter o resultado. E aí vem a pergunta, o que é sucesso para você? Exatamente nessa linha, eu penso muito nisso, e aí eu vou citar até um filme para falar isso daí. Engraçado que a gente vira pai, né? A gente começa a assistir mais desenho. Tem um filme da Pixar, Disney Pixar, que é aquele Viva. Maravilhoso filme. Da música. Da música. Sensacional. E ele fala justamente sobre isso, né? Que ele fala do Lembre de Mim. E a cultura mexicana, acho que pra morte, inclusive, é fantástica, né? Que ele fala só morre quando ela deixa de ser lembrada. Então, acho que sucesso é isso, como você vai ser lembrado, o que você deixa para as próximas gerações. Realmente isso é sucesso. Você é aquela pessoa que passou 1, 2, 3, 4 gerações, você continua sendo lembrado, você continua sendo importante para alguém, mesmo que seja para sua família. Porque nem todo mundo vai ter a capacidade de ser um Einstein, um Da Vinci, que passa gerações e gerações e ele tem uma representação para o mundo inteiro. Difícil, não é para todos. Se pegar aí, talvez 1% das pessoas que vieram para o mundo realmente chegam nesse patamar. Mas que pelo menos você seja importante para as pessoas próximas a você, aquelas que conviveram e tiveram contato com você. Que as pessoas lembrem de você, falem de você e passem a sua memória para as gerações futuras. Eu acho que isso é sucesso. Você não precisa realmente ter construído um império para você ter um sucesso. É você fazer coisas boas e ser lembrado por coisas positivas pelas pessoas. Acho que isso é o fundamental. Eu dou exemplo, sim. A gente perdi uma pessoa recente, perdi meu avô. Cara, mas todas as memórias que tem do meu avô são muito boas. E meu avô, ele passou isso. Eu tive a alegria do meu filho poder ter esse contato com o meu avô. E ele fala do Biso. E que eu espero que ele leve a memória do meu avô para o filho dele no futuro. Então, acho que isso é sucesso. Então, eu posso falar, meu avô foi um cara de sucesso. Mas que ele viveu numa vila em Portugal com 500 habitantes. Mas, cara, ele deixou um legado. Cara, eu gosto muito, eu preciso comentar isso, eu gosto muito de fazer esse podcast, porque a gente fala que ele é skin the game. E aqui, até traduzindo para quem não tá vendo na câmera, seus olhos brilharam enquanto você tava falando. E isso é empresário de verdade. Porque a vida é essa. Não dá pra gente ficar achando que a gente vai comprar um curso na internet, vai ficar milionário, só porque o cara faz um curso com Porsche, uma casa. Cara, o que de fato te leva a fazer o que você faz? O que você pode de fato construir para esse planeta? E é muito legal quando a gente vê essa verdade, essa troca, não é não? Cara, isso é a parte mais motivadora desse trabalho. Né? Porque, de novo, né? A gente falou um pouco antes de entrar e a gente nunca quis buscar trazer fumaça para dentro daqui. A gente quer trazer conteúdo. A gente quer trazer gente da realidade que vai contribuir com experiências, né? E só que a gente sabe, né? O mercado, as pessoas adoram às vezes um atalho e aí compram um atalho e quando descobre que o atalho, a ponte ela é quebrada, ela é de papel, né? Ele quebra. Mas eu queria entrar a gente também fala de assuntos polêmicos aqui. Opa, falamos. A gente fala de assunto polêmico. E a gente que acompanha muito o que está acontecendo no mercado, inclusive no mercado, na política e tal, existe um movimento, eu não sei nem se é um movimento orgânico ou se ele é orquestrado, mas infelizmente a gente vive uma realidade onde o patrão, né, o empresário, ele é tratado como patrão. E fica aquela briga entre nós e eles, né? Os funcionários que se acham injustiçados e menosprezados porque o patrão está ficando rico em cima do meu trabalho. Essas bobeiras, essas idiotices que a gente vê de movimentos, né? Existe até uma politização em cima disso. Qual que é a sua opinião a respeito disso e qual é a sua dica para o empresário que está lá na ponta, no dia a dia, como que ele deve se comportar em relação a isso?
Realmente é uma coisa muito complexa, porque é uma cultura brasileira, inclusive que tem uma dificuldade gerada até pelo modelo de gestão trabalhista brasileira, porque ela gera isso, ela gera esse confronto entre o trabalhador e o empresário. A própria questões do Ministério do Trabalho gera isso, o modelo CLT, de dificuldades que vão desde das ações trabalhistas como elas são feitas ou das exigências que exigem, e enquanto muitas vezes era mais fácil, isso está sendo resolvido diretamente ali entre os dois, querendo agregar valor, porque o empresário, ele quer que seu funcionário esteja bem, porque ele que traz o seu resultado financeiro. Essa frase é importante que você falou agora. É interesse do empresário que o colaborador esteja bem e satisfeito. Exato. Não é um jogo de nós contra eles. Trabalho em conjunto. E isso vai muito de encontro, que assim, eu lembro momentos que afloram um pouco mais isso daí, que foi, por exemplo, na pandemia. Eu lembro que assim, uma das grandes preocupações que aconteceu eu vi meu pai sofrendo, e foi bem no momento que eu não estava dentro da empresa. No período da pandemia, eu estava daquele período fora. Mas eu fiz algumas participações ali, fui tentando me envolver no que eu podia ali, auxiliar. Mas a grande preocupação do meu pai e dos sócios deles era uma só. Cara, eu tenho 1.000 famílias que dependem disso. Eles chegaram a fazer a conta assim, cara, se eu fechar a empresa hoje aqui, eu tenho resultados financeiros e tudo mais que me sustentam. Se fosse para tirar a dor de cabeça da frente, eles poderiam literalmente ter encerrado o negócio, que para nós, como empresários, no nosso contra eles, está resguardado estava tudo bem. Só que assim, o que eu faço com as outras 1.000 famílias que vão ficar sem nada num momento extremamente complexo? E aí é que entra realmente a história do funcionário tem que estar bem, mas inclusive assim, o mais de tudo, que acho que é o mais difícil de alcançar, que é quando o empresário e funcionários entendem que quem principalmente precisa estar bem é a empresa. Que a empresa, de certa forma, também é um ser ali no meio, né? Sem dúvida. E que, às vezes, também é a dificuldade de alguns empresários entenderem isso, que quando a empresa começa a dar resultado, a primeira coisa que ele faz é tirar dinheiro para ele, né? E aí a história do dono rico, empresa pobre, a empresa fecha. É sempre assim, empresa rica, dono pobre. Então, não necessariamente assim, mas a empresa tem que estar mais sustentável financeiramente do que você mesmo, o empresário. E aí quando os dois lados, o empresário e o funcionário, entendem que a empresa tem que estar bem, é onde você consegue ter o diálogo para assim, tá, o que a gente precisa fazer como um todo, nós aqui, para que o negócio sustente. É nesses momentos de crise que a gente consegue sentir. Acho que a pandemia foi a maior experiência para isso. A gente senta assim, tá, vamos mexer, e aí acho que o mundo como um todo conseguiu se mexer nisso, né? Vamos mexer em flexibilização de carga horária. O governo, pelo menos nesse momento, foi uma das raras vezes que o governo ajudou, né? Participou, ele falou assim, não, vamos flexibilizar ali de meia jornada e o salário ser um pouco menor, porque realmente você está com demanda menor. Então, esse movimento global e a aceitação de todos para que isso sustentasse foi o que está trazendo uma possível retomada hoje. Então, eu acho que assim, infelizmente existe por uma cultura já criada no Brasil de décadas desse formato de trabalho, mas quando o empresário cria-se um vínculo, e principalmente as empresas familiares te dão um pouco mais de oportunidade para isso, de portas um pouco mais abertas, de acesso dos funcionários com o patrão, facilita. O problema é quando o patrão está mais naquela mentalidade de chefe e não de empreendedor, né? Quando o patrão se coloca na posição de dono, nem chefe, de dono, né? Eu sou dono, a decisão é minha e aqui vocês têm que seguir do meu jeito aqui. Isso provavelmente vai gerar uma divisão. Ele se distancia, né? Vai se distanciar. No momento que assim, não, você traz assim, não, eu sou empreendedor. Cara, inclusive, muitas vezes eu tive numa posição similar ali embaixo, sofrendo, para poder estar aqui. Então eu tenho que saber que eu tenho que entender o outro lado ali, tem que cobrar na hora que tem que ser, porque realmente nem sempre você vai ter bons profissionais que vão estar querendo jogar junto. Então você tem que saber pressionar na hora certa, mas tem que saber que também você tem que dar as ferramentas para aquilo funcionar. Que só o chicote não funciona mais, com certeza. E o que é inegociável lá para vocês? Que tipo de comportamento é inegociável? Se o colaborador apresenta isso, para a gente não tem solução. Tem aquelas coisas que vão além, que acho que não é só para o colaborador, como para a pessoa, né? Quando você envolve questões mais éticas, questões de fraude, de mentira, de enganação e tudo mais, isso é um ponto que, sim, aquilo é da pessoa, então não é um erro profissional. Eu falo, erros profissionais você consegue contornar, corrigir, treinar, capacitar a pessoa.
você só vai começar a se preocupar muito mais com o erro profissional quando ele é recorrente. Você vê assim, pô, o cara erra uma vez, 2, 3, 4, 5 vezes a mesma coisa. Eu tenho que ter um profissional que ele não tem capacidade de aprendizado. É uma coisa, mas quando ele envolve um lado ético, pô, a famosa história envolve uma propina, envolve uma questão de coisas ilícitas. Deslealdade, né? Deslealdade, tudo mais. Aí você entende que aquilo ali é uma característica da pessoa que não tem treinamento, não se resolve dessa forma. Então aí realmente é uma parte que você tem que ter uma disrupção ali e entender que aquilo não é um profissional adequado, independente da posição. Pode ser, porque isso pode acontecer num funcionário de chão de fábrica como com um gestor. Nesse caso, e continuando no tema polêmico, como você falou de 1.000 famílias, né? Mais ou menos aí provavelmente 10.000 pessoas diretas a 50.000 pessoas indiretamente, aí pensando em fornecedores, porque cai a demanda, também vai cair lá, né? Como trabalhar uma certa igualdade no mundo que a gente vive hoje, extremamente plural, extremamente com novas gerações pensando de forma mais plural e trabalhar a questão do preconceito? Como a cultura da empresa, que tem uma quantidade de colaboradores considerável, atua nesse sentido? Vou falar, não é fácil, ainda mais que uma empresa foi crescendo e não tinha esse tipo de visão e vem se tornando mais forte hoje em dia com a história do ESG e tudo mais. Inclusive, para a gente também acaba se tornando algo novo. Não era porque culturalmente não vinha isso das gerações dos sócios principais, são de sócios que estão todos hoje na faixa dos 60 anos mais, então não vinha com essa visão. E até dos próprios funcionários, para pensar, porque como eu falei, tem funcionários que estão desde o início da empresa, funcionários com 25 anos, 20 e poucos anos lá dentro. Uma troca de geração maluca, então, ali, assim, né? Boa parte desses colaboradores também nem pensavam nisso, eles não valorizavam esse tipo de coisa, porque também não era da geração dele. E aí, realmente, com reciclagem, com os funcionários novos entrando, com a reciclagem dos clientes e do mercado em si, começou a se olhar mais para isso. Então, são 3 anos aí que a gente realmente criou-se um comitê de ESG, das preocupações, que envolve desde uma área de compliance, uma área de treinamento, para preparar hoje o público para essa questão. Então, hoje a gente faz palestras de conscientização, por exemplo, esse mês aqui. Então, mensalmente, a gente tem palestras de conscientização dos mais diversos assuntos. Em janeiro, agora, a gente fez o Janeiro Branco, na questão da preocupação do lado da parte mental, as questões dessa preocupação social. Então a gente faz também o mês preocupação, questão de racismo, do preconceito. Tem os meses de cuidados de saúde, que são os padrões que já vivem há muito tempo do Novembro Azul, Outubro Rosa. Então a gente começou a criar uma mentalidade dentro da empresa de que assim, mas seja uma empresa familiar, que isso antigamente era visto isso só a multinacional que faz, é um pensamento só de fora. Não. Você tem que trazer esses assuntos, essa questão plural aqui para dentro do seu negócio pequeno, porque o profissional que vai estar lá é o mesmo profissional que vai estar numa multinacional. E ele é bombardeado hoje. A geração que está vindo é essa. É a geração que ela tem um acesso a tudo. Não é porque você está numa empresa menor, numa empresa familiar, que aquele seu profissional não tem acesso a essas informações. Então você tem que se preocupar em comunicar esse tipo de assunto e de tratar esse tipo de assunto. De não ter uma segmentação, uma separação das pessoas dentro da empresa. Então você tem que entender isso. Você vai ter, lógico, aquela separação por questões de atribuições profissionais, que também é um conflito que é difícil de administrar, que é a história do pessoal produtivo versus pessoal administrativo. Isso existe, dificilmente você vai resolver muito, porque são questões que não tem jeito, é uma separação por função. A guerra entre comercial e produção sempre vai existir. Eu vivi isso numa empresa e as duas empresas eram uma em frente à outra. Uma era desse lado da rua, a outra era do outro lado da rua. E eles se odiavam, porque aqui era o comercial e aqui era a fábrica. Eles se odiavam. E era na mesma rua, só que era uma porta na frente da outra. Só que existia essa separação. Por que eu estou falando disso? Entrando nesse tema polêmico, né? E é importantíssimo o que você falou, acho fantástico, né? Porque, de fato, trazer esse comportamento das empresas multinacionais para dentro de uma empresa familiar é bem legal, porque é a realidade. Mas e quando entra a interferência do Estado? Quando o Estado começa a falar assim, ó, não, mas agora na sua empresa saiu uma lei que você tem que ter X% de pessoas assim. Agora você tem que ter X% assim. Como é que é, né, na sua visão, essa interferência, essa imposição quando vem do Estado? Mais ajuda ou mais atrapalha? Nesse caso, eu falo, muitas vezes atrapalha, porque ele não vem de forma orgânica, ele não vem numa forma de aceitação e muitas vezes a minha dificuldade não é nem com a gestão, é com os próprios colaboradores em si.
Um exemplo que é mais comum, talvez por grandes empresas de porte, que é os jovens aprendizes. Você tem que ter lá uma X-cota que você tem que cumprir, ou a cota de PCDs e tudo mais. Mas, poxa, quando eu tenho que cumprir, e aí você acaba começando a chegar num nível de você não ter uma seleção adequada, porque eu tenho que cumprir cota, então tem que ser um negócio acelerado, você coloca sem ter uma adequação daquele profissional. Sem eu direcionar ele para o melhor ponto de trabalho ali. Porque eu tenho que, assim, a lei mudou, agora eu estou com X funcionários, eu tenho que ter X pessoas, e se eu não tiver em um mês X pessoas, cara, eu vou ser multado. Aí o meu time de seleção de RH vai assim, cara, tem que trazer X, ele vira para um cara que nem precisava, não tinha uma vaga dentro do departamento dele, agora você vai ter que absorver uma pessoa nova. Mas aí vem uma pergunta, se não coloca a lei, o empresário contrata? Com a cultura do Brasil? Então, aí você tem esse problema, porque realmente não é algo cultural do Brasil fazer esse tipo de contratação. É um conflito. Sem dúvida. Você acaba gerando ali. Aí o que eu acho que talvez sim, tem que ter um acordo melhor, principalmente em questões de prazo, de adequação, para que assim seja feito de uma forma um pouco mais natural. E até a capacitação, né? Porque às vezes você está correndo atrás para corrigir e se adequar à lei. Só para atender a lei, né? Só para atender a lei. Só que aí a pessoa que você está trazendo também não está preparada, qualificadamente preparada para poder assumir aquela atividade. Ela chega na empresa sem processo, não entrega resultado, é frustrante também para ela. Quer dizer, tem uma série de fatores, né? Ela vem assim, foi colocada numa área que ela nem tinha perfil. A base também da onde ela vem. Se você, o Estado pensa nisso, tem que fomentar mais o jovem. Tá, mas só que você está fomentando também a educação, o jovem, tá? Você está melhorando ele para ele chegar preparado para estar numa empresa com essa idade? Ah, não. Aí, pô, a empresa que tem que preparar o cara, mas nem sempre uma empresa grande, uma multinacional, ela tem mão de obra para treinar esse profissional, porque já existia um modelo de trainee muito antes, mas uma empresa familiar nem sempre. Às vezes eu já estou ali encaixado a rotina de um profissional, aquele às vezes jovem não vai, se ele não é uma pessoa proativa, ele vai ficar um pouco mais encostado. Então, assim, ele vira só um ponto de cumprimento de cota dentro do negócio. Então, talvez ele não agregue o que ele poderia agregar se fosse mais estruturado, realmente numa área que precisa, encaixada, com um pouco mais de planejamento. Então, ali acho que é um ponto mais... Eu falo que essa do jovem é um dos pontos mais complexos. Acho que o PCD realmente faz muito sentido, porque, infelizmente, a história do preconceito bate, muitas vezes a empresa não quer contratar porque vai ter uma dificuldade, ou porque eu tenho que adequar a minha estrutura que não é preparada para receber um PCD. Então, tem todos esses quesitos aí. Eu acho que, assim, aí nesse caso tem que forçar um pouquinho mais, porque senão é um profissional que ele tem capacidade de gerar resultados, que muitas vezes já é um profissional até com mais idade, já teve experiências, e acontece alguma coisa, o cara não tem mais oportunidade no mercado de trabalho. Eu acho que isso realmente tem que trazer mais esse valor, e aí vai da empresa saber aonde cada tipo de portador de necessidades especiais se encaixa melhor. Você vê essa diferença de empresas familiares com multinacional, né? Eu lembrei, na minha época, quando eu era funcionário da Avon, a Avon tinha uma política interessante. Hoje, se o funcionário falta 15 dias, ele vai para o INSS. Né? Na política da Avon era você pode faltar até 365 dias antes de ir para o INSS. Aí eu pergunto, que empresa familiar aguenta isso? Sem dúvida. Exato, não tem... Aquele profissional, muitas vezes, assim, ele nem é substituível naquele momento, né? Você não tem nem quem repor peça, imagina manter ele sem ter ali. E o fluxo de caixa é outro. Aí você tinha uma doença grave, tinha uma lista de doenças graves. A Avon pagava o tratamento completo da doença grave. Que empresa familiar faz isso? Percebe? É muito diferente, é muito disparate mesmo. Porque você está disputando, primeiro, movimentos de demanda completamente diferentes. Uhum. Outros incentivos que grandes indústrias têm com outras indústrias que não têm esses incentivos. Uhum. E nem caixa e nem margem para isso. Principalmente caixa. Então, fica uma disparidade assim, difícil de a gente colocar na mesma balança, né? Mas isso é política interna, não era imposição de ninguém, era uma política interna olhando pro colaborador, entende? Mas aí você estava falando de uma empresa que já tinha capacidade para isso, capacidade financeira, empresa centenária, né? E tudo mais. Então, é muito diferente. Não dá para você pegar justamente um modelo de uma empresa como essa e querer replicar isso para as demais empresas. E da mesma forma que eu comparo hoje os mundos de startups com um empreendedor que vai trazer do seu próprio bolso montar seu próprio negócio. Porque muitas vezes a startup, quando ela realmente alavanca
que vem lá o grande investidor nas etapas de seed, rodada A, B, C e por aí vai, pô, ele está trabalhando com dinheiro de outra pessoa. Então, funciona mais fácil você começar a gerar um monte de benefícios, porque você está fazendo uma gestão, assim, eu estou, lógico, planejado, mas assim, eu já estou com um capital cheio para poder começar a oferecer as coisas. É difícil quando você pega ali, você tem que decidir o dinheiro que você empreendeu do início, o que volta no payback, o que eu tenho que reinvestir, o que eu tenho que deixar de fluxo de caixa para a empresa continuar girando. É muito mais complexo, porque é um número muito mais contado financeiramente para você trabalhar. E aí entra aquele aspecto das incertezas políticas e econômicas do país, né? Eu já contei isso aqui em outro episódio, mas em 2012 foi um ano espetacular, quando eu tinha uma empresa de terceirização de mão de obra. Fiquei com essa empresa durante 10 anos, cheguei 407 funcionários. Era uma empresa... Para o segmento, vamos dizer, pequeno, porque as empresas grandes têm 30 mil, 18 mil. Eu tinha 407. Mas para mim era uma empresa grande. E eu decidi, por causa de 2012, fazer um investimento no crescimento dela em 2013. Estruturei uma área comercial, que antes só estava direcionada a mim. Comprei novos equipamentos para montar equipes de serviços específicos que traziam uma boa margem de rentabilidade. E em 2013 não veio um cliente novo. Inteiro. Tudo isso virou custo. Virou despesa, na realidade. E aí veio aquela primeira dor. Nunca mais eu reinvisto meu lucro, porque não dá para confiar. 2014 veio toda aquela quebra, meus clientes começaram a quebrar. Como consequência, eu praticamente quase quebrei. Terceirização, enfim. Como administrar isso, né? Como administrar essas pratos no que diz respeito às fatias do bolo. E para simplesmente também o empreendedor ele ter a confiança de que agora vale a pena investir, agora vale a pena segurar. Porque o nosso cenário macroeconômico, econômico e político no Brasil ainda é muito estável. Total. Entende? E hoje até o global tá assim, na verdade. Não, né? agora, eu estava lendo uma notícia essa semana, lá no Bloomberg, que a própria Europa se movimentando por iniciativa de um discurso da Lagarde, que é do Banco Central Europeu, sobre nós precisamos nos preparar e começar nosso processo de influência para evitar que o Trump ganhe nos Estados Unidos. Olha aí, olha a Europa se movimentando, via Lagarde e o primeiro-ministro alemão, que é de direita, para fazer um trabalho para evitar um novo governo do Trump, que não tem nada a ver com o país deles. Eu estava nesse final de semana discutindo isso com um empresário, o impacto do Trump no Brasil e no mundo. E assim, e como ele ganhou as prévias ali já, né? Então, o empresário hoje, se ele não tiver antenado em todo o cenário macroeconômico, ele toma decisões que... Sim, e é engraçado você falar isso, porque você pensa num cenário de política global. Uma pessoa como o Trump, que a gente sabe que ele é um cara mais impossível, dentro de uma das nações mais poderosas do mundo, no momento que o mundo está vivendo conflitos, inclusive de áreas de interesse dos Estados Unidos. Que por curiosidade... Olha o tamanho da soma do negócio. Por curiosidade, na época dele não teve conflito. Só que agora ele vai entrar justamente no momento no meio de um conflito. E aí eu não vou nem entrar no tema Taiwan e China, porque é um dos principais pontos de tensão do mercado financeiro, inclusive. Sem dúvida. Assim, e se você não está olhando justamente isso aí, poxa, meu mercado depende de produtos importados da China ou daquela região. Exato. A gente conversou até um pouco antes do apreciar aqui das questões da guerra da Rússia e da Ucrânia, quanto ela influenciou, por exemplo, o agronegócio. E, pô, você tá aqui no Brasil, você imagina que, por exemplo, o tomate pode ficar mais caro porque tá tendo uma guerra na Rússia e na Ucrânia. O que tem a ver? Cara, tem a ver, porque a gente importa fertilizante, a gente importa produtos defensores agrícolas da Rússia. Uhum. Isso daí influencia totalmente o nosso mercado aqui. E vários outros produtos acabaram sendo influenciados. Então, você tem que olhar, porque às vezes nem é direto o seu primeiro produto que vai ser afetado. Na terceira cadeia, né? Mas de certa mas forma vai chegar. Que inclusive afeta, quando você fala do agronegócio, afeta a cesta básica da população, se afeta a inflação, se afeta todo mundo. Então, assim, todo mundo acaba sendo impactado por alguma coisa ali. Então, lógico, o empresário tem que olhar tudo. É difícil, lógico, se o seu negócio é pequeno, talvez o impacto vai ser menor, só que também quando esse impacto chega, para você pode ser fatal. A gente estava falando aqui da aposta. Uma pergunta nesse sentido. E pode ser sincero, tá? É o que pelo menos eu acho que a gente está sempre sendo aqui. A gente tem uma camada de empresas gigantes,
que participam dessa discussão, né? Que participam dessa discussão com participações de ministro, com participações de pessoas influentes nessas mudanças macroeconômicas. Você acha que falta um pouco de eventos, encontros, discussões das PMEs, do middle marketing, que é que realmente movimenta o mercado no Brasil para essas discussões um pouco mais aprofundadas no campo macroeconômico, no campo político, sociocultural? Você acha que hoje há uma defasagem de discussão nesse sentido? Acho que tem, porque assim, ainda falta muito desse miolo. Entender que eles têm um papel fundamental nisso, uma preocupação, e talvez também uma forma mais organizada para isso acontecer. Eu já tive a oportunidade de participar de eventos assim. Eu fui recente lá num evento que realmente estavam grandes empresários. Você tinha lá os grandes CEOs das principais empresas do Brasil, Riachuelo, do Grupo Votorantim, e por aí vai. Tinha várias pessoas ali para discutir a parte da reforma tributária, da administrativa e da tributária. É isso. Então, eu participei de um evento da tributária e participei de um sobre reforma administrativa. E esse, inclusive, foi lá em Brasília. E aí, o que acontece? Você percebe assim, que realmente, o nível do empresariado que estava lá, são das mega empresas brasileiras que estavam ali. Donos dos grandes grupos empresariais ali. Tudo casa de bi, né? A gente está falando tudo casa de bi. Empresários que foram no seu próprio jatinho para chegar lá em Brasília para fazer... Esses caras têm lobista trabalhando dentro do Congresso, Sem né? dúvida. Só que qual que é a diferença? Exatamente. Só que aí é que tá. Mas o importante é que esse cara, ele consegue ter voz ativa. Sim. Certo? Então, assim, ele vai falar, lógico, muitas vezes até por um núcleo do segmento dele, de preocupação do segmento dele. Só que tem vários middles ali que poderiam também ter voz. Só que ele não vai conseguir. Você não consegue também colocar dentro de uma Câmara do Congresso 500 caras de um segmento. Mas você consegue ter uma frente parlamentar, abrir umas discussões. Que aí talvez você poderia ter, assim, um braço prévio de discussões assim, poxa, olha lá, a gente vai falar sobre todo mundo que é do segmento da moda. Uma unidade então, ali, assim, né? Vamos fazer um prévio, a turma do Mido, e ali tudo bem, quem são os grandes influentes da moda? É o fulano, são essas 3, 4 empresas aqui. Eles têm um poder de chegar lá em Brasília com com as suas representações, né? Com os caras dos outros segmentos, um cara da indústria, um cara do comércio aqui, vamos juntar eles. Então, é importante que essas unidades ali se conversem antes, para pegar ali dentro do middle o que pode funcionar e confiar que essa voz ativa vai chegar lá e vai falar por todos. Que também tudo do ser humano é confiança, né? É difícil isso, mas você vai ter que confiar que esse cara vai realmente ser a sua voz ativa e representar. Porque hoje existem várias frentes parlamentares segmentadas, isso é legal, existe. Sem dúvida. Ali bem trabalhadas, e aí dentro disso esses grandes empresários vão trabalhar. Mas a frente parlamentar, ela fica muito restrita a falar com o cara grande. Tanto que quando a gente vê a própria arcabouço fiscal, a reforma fiscal, você vê que ela foi aprovada de um jeito e ela foi construída de um jeito e depois começam os adendos, né? Aí, não, mas a representatividade do pessoal da OAB, por exemplo, não vai dar para fazer ser 30% para eles, então começa a haver uma exceção. Então, não, é verdade, eles não se enquadram. Eles vão ficar... Não. Aí vem um outro setor, que também tem uma boa representatividade lá dentro, que também vai brigar, aí fala, é verdade, esses caras também vão fazer... Aí quando você vai ver, os caras começam a desmontar. Exato. O que é a proposta inicial, né? Eu acho que também faz parte do jogo, eles já sabem que vai ter esses desmontes, então eles constroem de um jeito, sabendo que vai ter. Mas a falta dessa representatividade de outros segmentos faz com que esse cara que recebeu o benefício, a diferença do que está vindo dele vai vir do outro, que não teve representatividade e vai pagar mais. E eu até digo, além de ter a representatividade, é se essa informação chega no middle. É uma grande dificuldade. O caminho inverso, na verdade. O caminho inverso. O que está acontecendo que esse empresário precisa saber? Ele precisa discutir com sócios, conselhos, às vezes ele nem está interessado também, então, né? Aí que tá. Eu sinto que o middle, na maior parte, não tem interesse. Mas isso impacta diretamente a vida dele. Até pelo que o Léo colocou agora, porque justamente o que não te acontece. Por você não estar interessado e tem alguém que está... Normalmente, quem vai pagar essa conta é você que não está olhando. Porque se você não se envolveu, se você não procurou se preparar para aquilo que vai acontecer, vai sobrar para você.
Então, assim, quem não está preparado é quem não te paga a conta. Isso, inclusive, se a gente for considerar, é a mesma visão do que acontece no cenário econômico, né? Na economia em geral em si, quando você trabalha com o mercado de ações e tudo mais. Cara, quando tem gente ganhando muito, nada se cria. O dinheiro é o mesmo. É dinheiro mesmo. É só transferência. Alguém está perdendo. Então, assim, Exatamente. se você é o cara que não está acompanhando, provavelmente você vai ser impactado em algum momento e você vai pagar a conta de quem está ganhando. Já fica uma provocação aí, como podcast, como uma empresa especializada em comunicação, com 800 clientes em diversos segmentos, pode levar esse tipo de conteúdo, pode engrandecer a sua cadeia. Fica aí uma provocação. E a consciência que tem que ficar na população em geral e no empresário é que existe um valor, né, um orçamento que precisa ser gerido e executado pelo executivo, e que isso depende de um nível de arrecadação. E se essa arrecadação não vem, só existem duas formas que o governo vai agir. Uma delas é aumentar imposto. E a outra delas, se não fechar, ele vai imprimir moeda. E se ele imprimir moeda... Aí a inflação vai para o espaço. Mas não tem outro caminho. Não, isso. Não tem outro caminho, mas você pega os Estados Unidos com 39 trilhões. Impagável já. Impagável. Então, assim, e aí por isso que vem a discussão do Bitcoin, porque aí você consegue ter laço. Mas isso com certeza seria um outro podcast. Daria muito assunto bom aí. Não, a gente está trazendo essa provocação, porque quem está assistindo a gente aqui, talvez seja um novo, talvez seja uma informação, é uma coisa que você precisa entender, porque isso impacta diretamente a sua empresa, impacta diretamente a sua própria vida. Então, as decisões que você vai tomar tem que estar baseada no conhecimento que você está tendo e na visão do que está acontecendo macroeconômica. E até para complementar, só para trazer essa visão, a gente falou ali que os Estados Unidos hoje deve 39 trilhões, né? O dólar é a moeda que basicamente rege ali, basicamente, todos os insumos da sua indústria, da sua empresa. O que isso vai impactar nos próximos anos? Você está olhando para isso? Como é que você está mantendo o seu ativo? Como é que você está lastreando o seu dinheiro? Então, são discussões que, se a gente não levar para o empresário, se a gente não começar a trazer isso num podcast, começar a discutir, parece que a distância ela é gigantesca e o empresário acha, não, mas o dólar aqui a 4,90 tá legal, tá bacana, mas o que isso influencia mesmo, de fato, o resultado da sua companhia? Taxa de juros, né? A taxa de juros ela é importante e ela é crítica, Mas quando você fala para nível de população, o que empobrece a população não é a taxa de juros, é a inflação. Exato. E a emissão de moeda, o que isso é o que gera ocasiona? Desvaloriza seu dinheiro? É o que gera inflação. Ou seja, uma pessoa que já tem uma condição boa, ganha lá seu dinheiro legal, se ele for no mercado e aumentou R$2.000 o seu mercado, ele não sente. Mas o pobre lá na ponta, se aumentou 30% o mercado... Tem um vizinho aqui do lado que é a maior prova disso, né? A Argentina vivendo isso daqui há muitos anos. Exato. Eu tenho certeza que não há nenhum empresário que tenha esse conhecimento profundo que não tenha dinheiro tanto em dólar, ou em Bitcoin, ou em ouro, ou em outras moedas. Então, ter esse entendimento econômico e financeiro, ele é importantíssimo. Sem dúvida. Isso aí, né? Muito bom. Vamos fazer aquela pergunta? Nunca fez? Vamos fazer? Eu vou deixar você fazer. Tá bom. A gente tem uma pergunta que a gente usa bastante nos podcasts, que é bem interessante, que é diferente do que a gente pergunta. A gente está muito acostumado a perguntar e as pessoas vão dizer o que o empresário tem que fazer, tem que fazer. A gente gosta da pergunta ao contrário. O que na sua opinião, o empresário não pode fazer de jeito nenhum? Poxa. O que o empresário não pode fazer de jeito nenhum? Para pensar uma coisa que não se deve fazer... Pode ser em gestão, pode ser em comportamento. O que você acha que não pode falhar? Ele não pode fazer? Eu acho que uma das principais questões, assim, talvez pensando num grande negócio, na empresa como um todo, né? Ele tem que entender a saúde. Acho que tudo no final é gestão financeira. Tem que gerar resultados financeiros, né? Então... Ele não pode negligenciar o resultado financeiro da empresa dele, que eu comentei aqui, né, a história da empresa rica e o dono pobre, mas isso também não pode ser para sempre, né? Então ele tem que entender o momento em que é saudável prosperar e também, inclusive, saber entender o momento que é importante parar. Talvez aquele negócio não é nem mais sustentável. Não pode matar o caixa. Exatamente. Porque às vezes, inclusive, assim, você não está tendo resultado para você e também não está tendo resultado para a empresa. Então você tem que entender a saúde financeira do seu negócio, que acho que o principal é olhar o resultado
financeiro da sua empresa para ter tomada de decisões. Então, quem não olha, quem não acompanha o resultado financeiro da sua empresa, o resultado, assim, tem que entender resultado. Não é faturamento, não é o quanto que eu cresci, o quanto que eu tenho de funcionários, o quanto que eu tenho de clientes ativos. Não, é resultado. Minha empresa dá resultado? Dá. Ótimo. Então, com esse resultado, o que eu vou fazer? Eu vou crescer, eu vou retirar lucro, eu vou abrir um novo segmento, tudo isso em cima de resultado. Não está dando? Tá, é sustentável manter mais um ano? Não é mais sustentável? Se não é mais sustentável, não é demérito você fechar a empresa. Fecham-se muitas empresas aqui e vamos lá, recomeça de novo, acha alguma outra coisa para fazer. Pô, é sustentável manter mais um período. Então, tenha-se a consciência de espírito de aprendiz, aonde não está funcionando e no que eu posso melhorar. Se eu vou precisar de uma ajuda, alguma coisa, mas acho que o que um funcionário não pode fazer, um empresário não pode fazer é negligenciar o resultado financeiro do seu negócio. Concordo. Também concordo. É ele que vai acabar trazendo para você todas as outras possibilidades. E a gente sente muito isso dentro da consultoria, que diversos empresários, eles acabam não olhando para esse resultado financeiro, porque ou incomoda ou ele vai ter que tomar decisões difíceis. E tomar decisões difíceis olhando para o caixa não é nada fácil. Exato. Isso aí. Ricardo, cara, quero agradecer aí a sua vinda, contribuiu demais, foi um papo bem legal, bem rico. Eu tenho certeza que a galera vai curtir assistindo e tirar com certeza ensinamentos que vão levar para o negócio dela, até para a vida. Se você quiser deixar um recado, a câmera é sua, antes da gente encerrar. Poxa, vou primeiro agradecer aí, Léo, Adriano, pelo papo, pela oportunidade aqui. Inclusive um aprendizado também, como eu disse desde o início, né? É um aprendizado para mim também. Acho que teve muitas informações legais aqui que agregaram para mim. Espero agregar para os outros. A gente deixou um recado aqui muito importante no meio da nossa conversa aqui sobre legado, né? E acredito que isso que a gente fez hoje vai justamente de encontro. Se a gente conseguiu tocar alguma pessoa aqui hoje, acho que esse podcast aqui teve seu papel realizado. Então, o mais importante é que a gente consiga transmitir conhecimento, dividir o que a gente conseguiu construir com a nossa experiência ao longo de anos com outras pessoas. Então, sempre que eu consigo trazer um pouco da minha vivência, da minha experiência para os outros, eu sinto que o meu trabalho nesse mundo foi de alguma forma realizado e teve sua importância. Porque é uma memória que fica. O conhecimento ninguém leva da gente, né? Então, ter essa oportunidade de agregar algo para mim e depois também agregar para os outros é fundamental. Então, que essa experiência aqui tenha valido para alguma das pessoas que escutaram aqui, que já vou estar muito feliz. Que bacana, muito bacana esse papo. Quero agradecer demais por você estar aqui. Acho que daqui já surgiu outros insights para outros podcasts, sem dúvida. Tem vários assuntos ali que a gente ainda não conseguiu entrar, mas mais do que isso, eu acho que a gente está tentando devolver um pouquinho do que a gente vive no nosso dia a dia, do que a gente sofre. Todo mundo aqui é ser humano e a gente precisa ter essa troca para construir um dia melhor. E eu agradeço aí também a todos os participantes. É isso aí, você que curtiu, não esqueça de deixar seu like, seu comentário, se inscrever no nosso canal para que você possa ser avisado de quando sair os novos vídeos. Todas as semanas a gente está trazendo um conteúdo que traz informação skin the game para que possa ajudar você a desenvolver o seu negócio, desenvolver a sua empresa, desenvolver a você e você conseguir crescer. Não esqueça. Mês que vem, vamos fazer? Vamos lançar o mês que vem, já tenho anunciado a vocês. Não, fica atento nas nossas redes sociais, que vai estar aqui na descrição do canal. Não só as nossas, mas do nosso convidado também, porque nós vamos abrir uma oportunidade para que você possa vir aqui participar de um podcast nosso ao vivo, onde você vai receber, durante 2 horas, uma consultoria dedicada para o seu negócio. Você vai sair daqui com estratégia, vai sair daqui com ferramenta, vai sair daqui com metodologia para que você possa aplicar no seu negócio e crescer. Tudo ao vivo, para que também quem estiver assistindo possa sair daí contribuído e enriquecido com as informações. Legal? É isso, muito obrigado mais uma vez, sucesso e até o próximo episódio. Obrigado. Até, pessoal. Vai ter oportunidade, vou me inscrever nessa daí. Cara, esse é um projeto bem legal. A gente vai abrir uma